Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Flávio Cassina, do PTB, aqui tratar de assuntos, pautas que já permeiam o mandato do vereador, a quem eu saúdo. Sempre um privilégio tê-lo conosco, o vereador Flávio Cassina. Satisfação é toda minha, e principalmente quando for para tratar de assuntos que mexem com a economia da cidade e da economia em geral. O senhor tem se dedicado muito a isso, vereador, e vem desde a última legislatura, pelo menos, no que diz respeito a projetos de lei. Quanto ao seu trabalho, aí é muito mais tempo. Mas, aproveitando nisso, um dos seus projetos que tramitam pela casa diz respeito ao Refis. O pessoal aí da área empresarial deve conhecer muito aqueles projetos de refinanciamento pelo qual você renegocia um passivo grande de dívidas ao erário, como, por exemplo, o IPTU, ISS, ITBI, não sei se o ITBI entra, também os impostos municipais. E aí, então, tendo um pouco de desconto ali, aquele valor que o município já não contava é refinanciado, e aí o devedor consegue uma janela no sentido de colocar em dia. E o município também começa a arrecadar mais. É polêmico, porque muitos dizem alguns vão dizer que é renúncia fiscal, que o município abre mão da dívida inteira. Outros, como é o seu caso, vão argumentar o seguinte: não, mas só um pouquinho, o município já não contava mais com essa dívida e agora abre uma nova janela de arrecadação. Como é que o senhor tenta instituir isso de forma que seja permanente? Ou seja, não é o prefeito mais que escolhe, já teria uma lei e o refinanciamento de dívidas aconteceria sempre. Como regrar isso para que não aconteça, de fato, um ciclo vicioso de renúncia fiscal? Bom, a primeira premissa é que aquele que está inadimplente, ele está lá por alguma causa, que nem sempre é má vontade, nem sempre é sem vergonhice, né? O grosso da tropa que está aí devendo, ninguém gosta de dever. Então, realmente, as condições econômicas dos últimos anos fizeram com que muita gente ficasse inadimplente contra a sua vontade. Uhum. E o principal que tem que ser considerado é que essas nossas solicitações, esses nossos projetos ou anteprojetos de lei, eles são para beneficiar realmente aquele que, por um motivo ou outro, ele está inadimplente por essas vicissitudes que a vida apresenta, né? Porque o grande ele não paga. Nós não estamos fazendo um projeto para beneficiar o grande devedor da prefeitura, porque a maioria, entidades bancárias, aqueles brigam até o ano 2050, se precisar, tem recurso, apelam, fazem qualquer negócio. Não é aquele que vai ser beneficiado, porque aquele, para começar, não paga. Uhum. É só verificar quem são os maiores devedores da prefeitura, notadamente são entidades bancárias ou de financiamento. Muito bem. Então, quem precisa realmente desses recursos aqui, dessa possibilidade, é o pequeno. Claro. O médio, né? E mesmo tanto pessoa física quanto jurídica, né? Pequenas empresas, médias empresas, né? Então nós fizemos algumas solicitações já ao Executivo para implementação do Refis, e dizer que o Refis já teve 6 edições, todas elas exitosas, todas trouxeram recursos para o município, mas como é um programa que depende da vontade do gestor, às vezes não é possível implementar. Por exemplo, 2015 foi a última edição exitosa, como já disse, né? 2016 não pôde porque é ano eleitoral. 2017 o prefeito não quis implementar. 2018 também não, porque são visões diferentes, né? Uhum. Então nós estamos propondo um projeto aqui que praticamente discipline esse assunto, independente da vontade do gestor ou não. É uma política de município e não de prefeito, ou seja, trocam os prefeitos, ficaria a política. É um programa perene. É um programa perene. E isso contemplaria, vereador, só a pessoa jurídica, ou seja,
micro, pequeno, grande empreendedor, ou também pegam pessoas físicas, vamos supor, aquele cidadão que também se endividou em IPTU, por exemplo. Todo mundo. Todo mundo. E quais são os critérios, vereador? E quais são os critérios daí? E, na realidade, o município não perde nada, é mais um ponto de vista da nossa visão. O município não perde nada por quanto existe isenção de juros e multa, mas tem correção monetária. Então não há prejuízos para o erário, né? Se vamos analisar friamente, né? Então, assim, vereador, não tem... É interessante colocar isso, porque muitas pessoas que não dominam o tema vão nessa linha. O que realmente é pago e o que é facilitado? Então, o município, na verdade, ele só deixa de recolher multas e juros. Correto. O restante... Que é o que rebenta com a conta do pequeno contribuinte, né? Porque aquilo vira uma bola de neve, fica uma coisa insustentável que o cidadão não terá nunca condições de pagar se não houver um incentivo. Agora, a dívida mesma, ela é paga. A dívida permanece com a correção, com a devida correção monetária. Então, tem aqui uma tabela que ela é progressiva, então facilita também para enquadrar o cidadão dentro da melhor faixa que ele entender, né, naquele momento, conforme estiver a sua situação naquele momento. Quando o senhor fala em correção monetária, então é só a inflação do período em que essa dívida ficou vigorando. O senhor prevê parcelamentos Exato. também nisso aí? Sim. Aqui, resumidamente, em 6 vezes terá 80% de abatimento de juros e multa. 80%, se pagar até 6 pagamentos. 12 pagamentos terá uma redução de 60% juro e multa. Ainda permanece um pouco de juro e multa. Permanece um pouco ainda. 24 vezes, redução de 40% de juro e multa. 48 vezes, redução de 20%. 60 vezes, redução de 5% do juro e da multa. Então, é bem melhor para o município, porque, além da correção monetária, ainda sobra uma parcela de juros para ser agregada no total, né? Agora, caso o contribuinte deu uma ajeitada nos seus negócios, melhorou, entrou um dinheiro ali, deu uma melhorada, que ele quer pagar à vista, então sim, ele terá 100% de redução de juro e de multa. Às vezes são valores não tão expressivos, a pessoa faz um esforço, pega um dinheiro emprestado, vende não sei o quê, consegue uns pila, então se ele puder pagar, 100% de desconto do juro e da multa, né? Mas não perde ainda a correção monetária, né? Agora, se tiver ajuizado, então sim, aí ele terá mais a despesa dos emolumentos, dos honorários advocatícios, né? Isso aí nos encargos legais não escapa, né? E, vereador Cassina, esses instrumentos de arrecadação, e aí o cidadão comum que está nos acompanhando já vai dizer, pô, mas o poder público já arrecada um monte, é difícil se manter em dia. Muitos criticaram aí Brasil afora nos últimos meses quando estouraram aqueles prazos de pagamento do IPTU, que é o grande imposto municipal que todo proprietário, até inquilinos, acabam tendo que pagar, dependendo do contrato de aluguel. Os IPTUs costumam ser caros. Que ferramentas têm sido colocadas na sua avaliação, agora no contexto de Caxias do Sul, ferramentas e eficiência delas no sentido de impedir a sonegação fiscal também? Tem o cidadão comum se mata para pagar um IPTU, por exemplo, e outros lá vão daqui a pouco conseguir sonegar um ICMS, conseguir sonegar um imposto federal, e no agregado aí acumulam-se essas grandes dívidas. Aí o cidadão comum diz, bom, mas eu estou aqui pagando a minha conta com todo o suor, e aí aquele, mesmo que seja microempresário, não paga, daqui a pouco sonega e ainda vai ser beneficiado por um refinanciamento. Eu quero sempre estar nesse lado aí. Aquele que está podendo pagar, eu arrumo as mãos para o céu, como se diria antigamente, sim. Né? Eu quero estar sempre nesse lado, né? Porque hoje, aqui entre nós, para o cara ser empreendedor, ele tem que estar doente da cabeça. Porque é uma ojeriza governamental para o empreendedor. Existe é considerado o supra-sumo do bandido, né? O empreendedor hoje tem que ser um herói, em primeiro lugar. Mas nós temos também, em relação ao ITBI, por exemplo, tem um monte de contrato de gaveta. Um monte, porque o cara já vem esganado, já vem com 1 metro de língua para fora. Claro. Né? Então, nós implementamos e conseguimos aprovar uma lei também
isso o ano passado ainda, de que pode parcelar o ITBI em até 12 pagamentos. Isso é um projeto de sua autoria também, que tá. já está em vigor. Está em vigor. Já está em vigor, né? Claro que 12 vezes, nem todo mundo quer pagar em 12 vezes, porque ele vai receber também as suas quitações depois dos 12 vezes. Já é um estímulo, inclusive, para aquele que está com dificuldade financeira não se endividar, né? Sim. E quanto ao IPTU, também tem um outro projeto aqui, que isso aqui é para reparar para facilitar um pouco a vida do construtor, porque muita gente está indo embora. Caxias não oferece incentivos, o terreno é muito caro, é muito difícil empreender em Caxias na construção civil, porque os terrenos, aqui parece que tudo tem petróleo embaixo. Antes do senhor explicar esse projeto, aproveitando a sua experiência no âmbito do comércio, embora o senhor se vincule mais no âmbito lojista, mas como tem se dedicado a esses projetos para beneficiar a construção civil, por que a especulação imobiliária, quando o senhor fala do terreno, é tão elevada? Porque as pessoas falam, Caxias está em crise, muitos corretores reclamam, é difícil de vender um imóvel, só que não há o que faça essa margem especulativa ser freada e aí o valor mesmo do imóvel cair. Por que não cai? O motivo gringo. Aqui me arrisco a dizer que o gringo, tem gente que diz que Caxias é MI, é movida a inveja. Uhum. Se o cara comprou uma TV, o outro amanhã ele fica doente se não comprar uma TV nova. Então, dizem, isso se fala há muitos anos, que a grande evolução de Caxias foi calcada em cima disso aí. E que agora está sendo negativo. Que o gringo, ele fica doente se ele não está alguma coisa construindo acima do vizinho. Sim. Né? Eu falo como gringo da cepa, né? Eu falo da minha raça porque a gente sabe como é que é. Sim. Então, isso aí se transformou com o tempo numa grande vontade empreendedora, né? Se transformou num movimento principal da casa aqui, da Casa Caxias, no seu desenvolvimento. Então, o que acontece? Por que tudo tem petróleo embaixo? É o gringo. O gringo, ele quer ganhar, não adianta. E agora se tornou um fator de dificuldade, né? Dificuldade porque está espantando o negócio. Né? Passou do ponto agora, né? Exatamente. Até então havia uma proposição, eu quero tanto do meu terreno, se não deixa aí. Vereador Cassina, estamos já no minuto final do programa. No que eu devolver a palavra ao senhor, eu vou pedir que o senhor brevemente se despeça. São aí 2 projetos no sentido de tentar qualificar a arrecadação e facilitar também o empreendedorismo em Caxias num momento de crise. Aparecerão a propósito também na tela os seus contatos, para que as pessoas possam enviar críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Nós temos, dentro desse princípio nosso, que é cuidar da economia, porque nós somos da ideia de que a economia indo bem, todo o resto vem atrás. Não adianta nós queremos saúde boa, educação boa, segurança boa, se a economia está patinando. Exatamente. Então uma coisa puxa a outra. Tem gente que não interpreta assim, que não gosta muito. Volto a dizer, tem gente que não gosta do empreendedor. Há uma ojeriza, às vezes, para o empreendedor. É burguesia, porque não sei o quê, mas se não está funcionando aquilo ali, meu amigo, se não tem empreendedor, não tem emprego. Então tem gente que adora o emprego, mas tem nojo do empreendedor, infelizmente. Então nós temos outros também projetos voltados da parte econômica, né, de isenção de impostos para aqueles que trouxerem tecnologia, inovação para a cidade. E para aqueles que daqui também, se trouxer uma nova tecnologia, também será contemplado. Então tá, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Até a próxima. Acabamos de conversar então com o vereador Flávio Cassina, do PTB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.